Com alegria eu recebi o convite para mais uma vez estar nesta casa de oração, para que nós possamos juntos estudarmos um pouquinho mais essa doutrina tão consoladora que vai ampliando os nossos horizontes, nos trazendo mais conhecimentos e assim nos convidando a sermos a cada dia um pouquinho melhores. Então, nesses minutos que vamos passar juntos hoje aqui, pedimos que a paz do nosso Mestre Jesus envolva a todos os corações. E hoje nós vamos abordar um pouquinho o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Então, o Kardec concebeu o Evangelho segundo o Espiritismo normalmente baseando em uma passagem bíblica que serve de fundamento do capítulo e que dá o título ao capítulo. A partir dali ele coloca alguns versículos ou outras citações bíblicas auxiliares e depois disso ele vai colocando, ou juntamente com esses versículos ou passagens bíblicas, vai colocando seus comentários quando ele traz para nós a chave de interpretação ou de compreensão daquelas palavras que estão na Bíblia, que são os princípios da doutrina espírita, que nos fazem compreender de uma maneira bem melhor tudo aquilo que há muitos séculos nós já tínhamos, que são as palavras da Bíblia Sagrada. E após essas colocações, ele coloca as instruções dos Espíritos, que curiosamente, nesse capítulo 24, não temos. Essas instruções dos Espíritos são cartas psicografadas, que à época Kardec recebia aos milhares, e ele separava por assuntos, e depois, de acordo com o título, com o assunto de cada título do capítulo, ele coloca as instruções. E nesse capítulo 24 nós não temos instruções dos Espíritos. Então esse capítulo é montado a partir de 12 textos bíblicos dos evangelistas Mateus, Lucas, Marcos e João. E então ele começa nos trazendo uma citação de Jesus, que pede que não coloquemos a candeia debaixo do alqueire. Que quando a gente coloca uma luz, uma vela, uma lâmpada, nós procuramos colocar sobre o candeeiro ou sobre um suporte que seja o mais alto possível, a fim de que aquela luz se espalhe por todo o ambiente. Então, nós vamos começar entendendo o que é a candeia. A candeia é, na verdade, uma lâmpada de barro formada por um recipiente com um bico, pelo qual passa a extremidade de um pavio. Então nós temos que imaginar esse objeto de barro, de cerâmica, no tempo de Jesus. E o mais próximo que a gente tem para pensar nisso é a lâmpada do gênio Aladim. Aquela lâmpada com aquele bico, e naquele bico existe um pavio. Dentro daquela lâmpada, daquele vaso com esse biquinho, que é a candeia, é colocado o óleo, que é o combustível que vai fazer a chama. Naquela época de Jesus era o azeite, que era o que eles mais tinham. Então a candeia hoje seria substituída pela lâmpada que nós estamos vendo aqui, pelo lustre que nós temos no meio da nossa sala e sempre pendurado no teto atualmente, que é o ponto mais alto. E naquela época também se colocava sobre um suporte a fim de iluminar aquelas casas que normalmente eram compostas por 1 ou 2 cômodos no máximo. E o que é o alqueire? Alqueire para nós hoje tem um significado diferente. O alqueire é uma medida agrária. Nós normalmente falamos
em fazendas, sítio, chácara, e medimos por alqueire. Então a gente diz, a fazenda tem tantos alqueires. Dependendo do estado, o alqueire é maior ou menor. Aqui no estado de São Paulo, o alqueire paulista é 24.200 metros quadrados. Então, para nós o alqueire é isso. Mas à época de Jesus, o alqueire também era uma medida, só que era uma espécie de balde ou pote, uma vasilha, que cabia em torno de 35 litros. Então, ali se mediam normalmente coisas secas, como grãos, farinha, e o alqueire era esse pote, esse balde de medida. Então, Jesus sempre utilizava situações corriqueiras e coisas do cotidiano da vida das pessoas, a fim de que as suas palavras fossem bem compreendidas. E aí nós vamos imaginar o quê? A gente com aquela lâmpadazinha, que é a candeia, aquele vasinho com o pavio aceso, e nós vamos pegar o alqueire vazio, aquele balde de medida, e vamos virá-lo de boca para baixo e tampar a lâmpada. Então nós vamos colocar uma barreira física nos fótons, permitindo que a luz não se espalhe. Além disso, colocando o balde do alqueire de boca para baixo, nós vamos tirar o oxigênio, que também é combustível da chama, assim como óleo. Então nós vamos sufocar o fogo ou a chama. Então é isso que Jesus quis dizer: não coloque o alqueire sobre a candeia, mas coloque ela num lugar alto. Quando hoje em dia falta luz em nossas casas, que a energia é cortada por algum motivo, nós acendemos uma vela. Hoje a gente já tem a lanterna do celular. Mas quando eu era criança, minha mãe tinha uma vela que deixava sempre na mesma gaveta da cozinha, com uma caixinha de fósforo, porque no escuro a gente sabia tatear aquela gaveta para logo acender a vela. Não existia lanterna do celular. E então a gente acende a vela e põe num lugar mais alto para que possa iluminar todo o ambiente. E era isso que Jesus nos falava. Então nós percebemos a sabedoria do Cristo, que há mais de 2000 anos contou histórias, parábolas e fez analogias ou comparações que até hoje persistem atuais. Nós ainda temos a luz. Só que a luz na época do Cristo era tão fácil como a de hoje, que a gente aperta o dedinho assim no interruptor e pá, a luz acontece. Era muito difícil de se obter a luz. Não existia fósforo, não existia isqueiro, não existia acendedor automático do fogão. Como é que a gente fazia a luz? Com o fogo. E para acender o fogo, muita fricção, muito trabalho, esfregando 2 gravetinhos até que eles esquentassem o suficiente, ou 2 pedras, a ponto de sair faísca, e aí pegar a primeira chaminha, e aquilo ali tinha que manter aceso. Então, é provável que o fogo em uma casa nunca se extinguisse, porque de dia eu precisava do fogo para cozinhar, e à noite eu precisava do fogo para iluminar. Então uma chama acesa era algo que deveria ser preservado, porque foi acendido a muito custo. Não foi fácil colocar luz ali naquela chama. Então nós temos que pensar como também não é fácil acendermos a nossa própria luz. No Livro dos Espíritos nós temos a explicação de que os espíritos não têm uma forma determinada, porque nós somos uma centelha de luz, uma faísca, uma flama. Então, nós todos somos em essência luz, revestida momentaneamente por uma cúpula, que é
o nosso corpo físico. Mas antes de tê-lo, quando ainda estávamos na pátria espiritual, e quando deixarmos ele aqui, quando o prazo de validade do nosso corpo vencer, sairá dele novamente uma flama, uma chaminha, uma centelha de luz. Então, se eu chegasse aqui hoje e dissesse: boa noite, ser de luz, isso mudaria completamente o nosso ponto de vista, porque nós passaríamos a colocar em primeiro lugar a nossa postura de espíritos imortais que somos. Então, se eu me despedisse: tchau, até logo, ser de luz, isso muda a nossa conduta de uma forma imediata, porque nós nos lembramos que temos que nutrir a nossa essência de luz. E toda e qualquer luz ou chama exige para se manter um combustível. Então a candeia era o óleo. Essa lâmpada que nos ilumina é a luz elétrica, a eletricidade. Se nós pensarmos no fogão, é a lenha, ou no fogão a gás, é o gás. Então toda chama, toda luz se mantém porque consome um combustível. E qual é o combustível que faz a nossa luz brilhar? Qual é o combustível que mantém a nossa chama acesa? Nós podemos ter várias coisas na mente pensando nesse combustível. Mas se a gente espremer todo o Evangelho, vai sair amor. Então esse combustível é o amor, que mantém a nossa chama acesa, e ele pode ser, vamos dizer assim, dividido ou transformado em várias outras possibilidades, como perdão, compaixão, misericórdia, devotamento, abnegação e tantas outras virtudes que nós podemos exercitar quando estamos dispostos a doar amor. E aí nós então percebemos que Jesus se referia principalmente a essa luz. Mas Kardec vem interpretando nesse capítulo a partir de 5 itens, né? E o primeiro item vem nos falar sobre o aparente paradoxo que nós temos com Jesus, porque se nós não podemos pôr a luz debaixo do alqueire, a candeia debaixo do balde ou da vasilha, nós temos que pôr a luz no alto para que todos vejam. Por que Jesus falava por parábolas? Que eram histórias alegóricas, fantasiosas, que nem todos entendiam de maneira objetiva. Então, se ele pedia para não esconder a luz, para revelar a verdade, os conhecimentos, a boa nova, por que ele não revelava tudo e falava por parábolas? Porque a parábola ou a forma alegórica de falar permite que o entendimento aconteça de acordo com o grau evolutivo de cada um que está ouvindo. E sendo cada indivíduo único, nós temos um momento único e específico de despertar, que não é o mesmo para todos. Alguns já viveram muito, tendo muitas reencarnações e tendo um conhecimento adquirido e arquivado imenso. Outros ainda estão na infância da espiritualidade. E aí então essa fala por parábolas permite que o conhecimento seja adaptado a cada um. Cada um absorve o que consegue entender naquele momento. E a história é rica de significados e vai permitindo com o tempo que seja aprofundada a sua explicação ou a sua interpretação. Então, para ficar simples, isso que nós estamos comentando, é como se nós imaginássemos 3 filhos de idades diferentes.
Temos um filho com 16 anos, mais velho, um filho com 10 e um filho com 3 aninhos. E aí então, diante dos 3, aquele de 3 aninhos nos pergunta assim: mamãe, como é que eu nasci? Como é que eu fui parar na sua barriga? Aí a gente conta a verdade a partir de uma parábola. E diz assim: uma sementinha do seu pai se juntou a uma sementinha da sua mãe dentro da barriga da mamãe. E assim como uma árvorezinha, um pequeno brotinho, você foi se formando e cresceu até sair da barriga. Há alguma mentira nessa fala? Não. É uma grande verdade, possível de ser plenamente compreendida pela criança de 3 aninhos, possível de ser compreendida pelo filho de 10 anos, e possível de ser compreendida pelo filho de 16. Só que o filho de 16 já tem uma maturidade maior, permitindo que ele saiba de minúcias, de detalhes, de nomes difíceis como espermatozoide, que o pequenino de 3 não consegue. Mas não há nenhuma inverdade em falar que uma sementinha do papai se uniu a uma sementinha da mamãe. E na barriga da mamãe você brotou. Então Jesus falava dessa maneira, falava a verdade a partir de uma forma alegórica, e com o passar do tempo, essa mesma verdade vai permitindo que sejam aprofundadas as interpretações e as explicações. Então ele colocava a luz para todos, mas a maneira como cada um recebia essa luz era bem particular e adaptada à sua capacidade de compreensão naquele momento. Por isso tinha que ser uma história rica e não tão objetiva, que permitisse uma interpretação mais profunda, a fim de que com o passar do tempo, com as diversas encarnações e com o conhecimento que a gente fosse adquirindo, essa interpretação se tornasse muito mais robusta, muito mais rica. E aí cada vez mais a gente se admira da inteligência, da grandeza de Jesus. E aí no segundo item desse capítulo, Jesus diz aos discípulos: não procureis os gentios, ide primeiro as ovelhas desgarradas de Israel. O que isso quer dizer? Os gentios naquela época era toda e qualquer pessoa que não era judeu. Então nós somos brasileiros. Toda e qualquer pessoa de outro país é um estrangeiro. Pode ser da Argentina, do Uruguai, dos Estados Unidos, é um estrangeiro. Nós somos brasileiros e os outros são estrangeiros. Aquela época os gentios era todo e qualquer ser humano que não era judeu. Então Jesus dizia: não vão ensinar a Boa Nova primeiro àqueles que não foram preparados para recebê-la. Porque os judeus, em função da sua tradição histórica, já tinham o monoteísmo como crença, já acreditavam em um Deus único. Os outros povos pagãos ou gentis eram aqueles normalmente politeístas, os gregos, os romanos, que tinham vários deuses, o deus do trovão, a deusa Vênus, e cada elemento que eles enxergavam era uma divindade. E então os judeus tinham um Deus único e ainda tinham a tradição das escrituras sagradas, deixadas por Moisés a partir dos 10 mandamentos e dos outros profetas todos, que vieram completando aqueles livrinhos que eram um monte de pergaminhos. Cada profeta escrevia o seu. E aí juntava aqueles pergaminhos, que em grego quer dizer biblion, por isso o termo Bíblia, enrolavam todos, juntavam aqueles pergaminhos e cada um tinha uma passagem.
contando um milagre ou algo sagrado que tinha impressionado profundamente aquele povo judeu, fazendo com que a fé deles a cada geração fosse cada vez mais fortalecida. Então Jesus disse: vão buscar primeiro as ovelhas do povo hebraico. Vão buscar primeiro os judeus que estão com pouca fé, que estão desgarrados, porque esses já têm a crença no Deus único. Então o trabalho inicial dos discípulos, que eram aprendizes, que estavam começando, deveria ser facilitado por iniciar por aquelas pessoas que já conheciam um pouco de Deus. E depois, com o passar do tempo, aí sim a boa nova se estende a todos, com Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, daqueles que não eram judeus e que ainda não conheciam o Deus único. Então Jesus pedia que fossem primeiro as ovelhas de Israel, aqueles que já tinham a noção do monoteísmo, de um único Pai. No outro item, no terceiro, Kardec vem nos explicar sobre os sãos. E os sãos, os que têm saúde, não precisam de médico, mas sim os doentes. Então nós, até hoje, normalmente temos esse hábito de procurarmos o médico só quando estamos doentes. Na verdade, a gente deveria procurá-los para exercer a prevenção. Mas a gente não quer ir ao médico quando está bem. A gente só vai ao médico quando se sente doente ou quando está enfermo. E essa passagem aconteceu quando Jesus estava na casa de Mateus, sentado com os discípulos. Havia ali alguns fariseus e junto com Jesus se sentaram alguns publicanos e pessoas de má vida. Se nós colocarmos a nossa atenção no início do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá algumas explicações sobre essas posições na época de Jesus, que fazem a nossa compreensão sobre aquela circunstância aumentar. Então, os publicanos na época de Jesus eram os cobradores de impostos. Os judeus eram um povo que foi dominado pelo Império Romano, a partir de muita luta. E quando o Império Romano dominou os judeus, eles tinham que manter lá naquele território dominado alguns soldados para manter o domínio. E além desses soldados, eles pensavam ou escolhiam algumas pessoas dentre os judeus para serem os cobradores de impostos. Então os publicanos eram judeus que, a serviço ou a mando dos romanos, cobravam os impostos dos seus irmãos judeus. Então os publicanos eram odiados pelos seus irmãos de crença, porque eles não queriam os judeus pagar impostos aos romanos. Mas os publicanos, que eram também judeus, iam lá todo mês ou toda semana cobrar os impostos. E os publicanos também não eram bem vistos pelos romanos, porque eram judeus. Então, ninguém gostava dos publicanos. E Jesus se sentou à mesa com publicanos e pessoas de má vida. Vamos pensar o que eram pessoas de má vida naquela época, consideradas assim pela sociedade de então: prostitutas, ladrões, adúlteros, estelionatários. E Jesus se sentou com os publicanos e esse tipo de gente. E os fariseus que ali estavam, que eram judeus, que tinham aquela tradição muito fanática, questionaram os discípulos. Olha o seu mestre sentado com os publicanos e pessoas de má vida. E aí então Jesus ouviu essa colocação dos fariseus e disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Então, quem precisava das luzes de esclarecimento do amor incondicional que Jesus vinha trazer, senão aqueles escravizados, viciosos ou fracos? E isso está no Evangelho, quando diz que Jesus
fazia um chamamento, quando diz deixai vir as minhas criancinhas, não só a infância pequenina, porque a infância pequenina não pode responder por si ainda em função de não ter autonomia. Mas Jesus chamava a si a infância espiritual da humanidade já crescida, os fracos, os viciosos, os escravizados. Então é para esses que ele veio, para esses que precisavam do ensino dele, sendo ele as leis de Deus em pé. Jesus vivenciou as leis divinas, nos dando o exemplo de como agir, de que atitude tomar. E então nós devemos nos autoanalisar em termos bem sinceros, com bastante humildade, para percebermos o que ainda precisamos melhorar em nós. Em que ponto eu posso chamar Jesus como meu médico de alma, para que Ele cure tal ou tal aspecto que eu já percebo que não condiz com aquilo que eu já conheço, que não me convém mais manter. Será que é a maledicência ou a tradicional fofoca? Será que é a preguiça? Será que é a gula? Será que é... vamos pensando em tudo aquilo que com humildade a gente pode encontrar dentro de si. A impiedade, o julgamento prévio, e assim nós vamos buscando com uma certa leveza tudo aquilo que nós ainda podemos corrigir dentro de nós, sem nos culparmos, porque a culpa é típica do orgulhoso, mas simplesmente sorrir. Quando a gente percebe que tem esse defeito ainda, a gente sorri e diz: Fernanda, você pode fazer melhor. Quem sabe agora você, em vez de abrir a boca para fofocar, você abre a boca para elogiar. E assim a gente vai se auto-puxando, com auto-acolhimento amoroso, com muita leveza, com muito carinho. E a gente se aceita como está, porque Deus nos ama como estamos. Ele sabe exatamente qual é o nosso grau evolutivo. E aí nós chegamos no item coragem da fé, lembrando ainda rapidamente que nesse os sãos não precisam de médico. Kardec coloca o espiritismo como sendo também um remédio para resgatar os enfermos. E dentro desses remédios há a mediunidade. A mediunidade sendo uma possibilidade de comunicação com a espiritualidade para recebermos diretamente os ensinos e não termos nenhuma desculpa no sentido de dizer os espíritos só se comunicam com seres perfeitos da classe social tal, de tal ou tal raça. Não. A mediunidade está espalhada entre todos os seres, de todas as classes sociais, de todas as raças, pobres ou ricos, sábios ou ignorantes, a fim de que ninguém possa ter como pretexto dizer que não teve o aviso ou o ensino vindo da espiritualidade maior. E na coragem da fé? A coragem da fé é nós reconhecermos Jesus, confessarmos-nos como candidatos a cristãos e termos a coragem de manifestar as nossas opiniões. Será que nós temos coragem de preencher um questionário no médico quando perguntam qual a sua religião? E a gente diz espírita. Né? Coragem da nossa fé. Esses dias eu fui ao supermercado em Jales e eles têm uma cota de pessoas especiais que eles devem empregar. E tem um menino especial lá de 21 anos que fala bem alto e fala o tempo todo. E eles
trabalha como empacotador. Então eu cheguei no caixa, ele já me conhece, me cumprimenta e ele me disse: eu gosto muito de ir à igreja. Eu falei: você gosta? Gosto. E a senhora vai à igreja? E aí eu olhei para ele assim, e ele já tinha dito que ia à igreja. E eu pensei: e agora? Bem rapidamente na cabeça: falo, não falo, falo, não falo. Aí eu pensei: cadê a coragem da minha fé? E todo mundo olhando, a moça do caixa, os outros em volta. E eu disse assim: eu também vou, mas eu vou à casa espírita. Ele tomou um susto e falou assim: casa espírita? Não tenho nada contra, nada contra. E aí eu dei muita risada e todo mundo riu também, porque ele é muito inteligente, foi bem educado e tem noção. E aí nós nos pegamos nesses momentos, assim de sopetão, pensando no que vamos responder. Então nós temos que ter essa coragem da fé, porque nós já ouvimos falar que o mal é ousado e normalmente os bons são tímidos, não têm coragem de se expressar. Então nós temos que ter essa coragem da fé. E aí Jesus nos pergunta, né? Nós queremos colher quais frutos? Da nossa coragem ou da nossa fraqueza? E carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a vida, a perderá. Que é o último item que Kardec comenta nesse capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele começa com duas citações bíblicas. A primeira nos dizendo que nós temos que ficar cheios de gratidão e alegres quando formos alvo de perseguições. Hoje em dia as perseguições aos cristãos estão mais amenas, não exigem mais aquele martírio no circo diante dos leões, mas ainda há deboche, ainda há bullying, ainda há questionamentos quando a gente já tendo ciência da responsabilidade que abraçou com a doutrina espírita, se dedica, como eu vi aqui vocês falando, que essa casa tem vários dias de trabalho, e a gente se dedica a ir à casa espírita vários dias, e há algumas pessoas no lar ou no nosso ambiente profissional que não entendem isso. E aí chega um momento que elas dizem assim: vai de novo para o centro? Você não quer levar o colchãozinho e já dorme lá? Então a gente às vezes escuta essas coisas. Às vezes de parentes próximos que não compreenderam ainda o que a gente já compreende. Então nós devemos ficar gratos e nos alegrar quando isso acontece conosco, porque é sinal que nós estamos cutucando, incomodando o outro com a luz que nós já acendemos. E a nossa luz começa a incomodar a treva que ele ainda tem. Então é o nosso exemplo que vai fazer com que o outro se sinta motivado ou emulado a nos seguir. E a segunda colocação é quanto à questão de quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Jesus faz um trocadilho bem interessante com as nossas duas, como nos diz o Evangelho, o Livro dos Espíritos, fases da vida, a vida espiritual e a vida material. Se nós quisermos, dentro de uma visão materialista, salvar esta nossa encarnação, nos colocando diante da porta larga dos gozos, das paixões terrenas, do acúmulo de bens materiais, nós podemos perder a nossa vida. Porque aí, querendo amontoar dinheiro de uma maneira fácil, eu vou rapidamente para a área do crime. Posso me tornar traficante, posso me tornar um médico que realiza aborto, posso fazer várias coisas ilegais e a fortuna chegará rapidamente, e com a fortuna eu poderei gozar todos os bens materiais que estão aí à minha frente para satisfazer as minhas paixões. Então eu vou querer salvar essa única vida, porque eu sou materialista e só acredito nela, e vou perder a minha vida verdadeira, que é a espiritual.
Agora, se eu perder essa vida, renunciando ao gozo dos bens terrenos, sacrificando o meu corpo físico, o meu sono para auxiliar os outros, aí eu vou ganhar a vida espiritual, que é a vida real para a qual todos iremos voltar. Então, quando nós quisermos salvar a nossa vida, nós temos que agarrar a nossa cruz, os nossos problemas, as nossas dificuldades, e seguir a Jesus mesmo com isso, a fim de que nós possamos acender a nossa luz com o combustível que nós temos, o nosso tempo, a nossa energia, a nossa atenção, a nossa inteligência, a nossa saúde, a nossa voz, o nosso olhar, os nossos ouvidos, as nossas pernas, as nossas mãos. Utilizando tudo isso que Deus nos deu para fazer com que a nossa luz brilhe a partir das nossas obras. E aí nós teremos a candeia que não será colocada debaixo do alqueire, mas que vai iluminar os outros que precisam de um exemplo, a fim de que percebam que também possam fazê-lo. Que a paz do nosso Mestre esteja conosco hoje e por todo sempre. Muito obrigada pela oportunidade que tive hoje aqui de aprender um pouquinho mais junto a vocês. E quem sabe, doando a minha voz, acender um pouquinho mais a minha luz. Muito obrigada.